O teste final, antes da prosperidade. Napoleon Hill avisou: antes de começar, respire fundo comigo. E já aproveite para se inscrever no canal, porque aqui você aprende o que quase ninguém tem coragem de revelar. Se você está vendo este vídeo, pode acreditar, não foi por acaso. Há momentos na vida em que Deus, o universo e todas as forças invisíveis parecem conspirar para nos colocar diante de uma verdade que muda tudo. O título deste vídeo não é apenas uma frase bonita. Ele é um diagnóstico espiritual, psicológico e vibracional sobre o que realmente está acontecendo na sua vida. E se você não entender isso agora, poderá repetir ciclos por anos sem perceber. Mas se compreender, você destrava o que Napoleon Hill chamava de o ponto de virada. Aquele momento em que a vida muda de faixa e você finalmente entra no fluxo da prosperidade. Talvez você esteja cansado. Talvez pareça que nada flui. Você já fez tudo certo, já tentou ser melhor, já orou, já trabalhou, já acreditou, já caiu e levantou. Mas parece que quanto mais perto você chega, mais as coisas travam. É como se a porta estivesse ali, na sua frente, mas não destravasse de jeito nenhum. É exatamente aqui que mora o segredo. A porta não está fechada, ela está testando você. Napoleon Hill dizia que antes de qualquer grande conquista, o ser humano passa por um teste final. Um teste silencioso, invisível, emocionalmente desgastante, mas absolutamente necessário para provar se você está pronto para receber o que pediu. E muitas pessoas falham não por falta de capacidade, mas porque não entendem que esse teste não é punição, esse teste é preparação. Você já reparou que sempre antes de algo muito grande acontecer, parece que tudo dá errado? Parecem ataques, bloqueios, atrasos, perdas, mal-entendidos, portas que se fecham, pessoas que somem, oportunidades que evaporam, dinheiro que não chega, saúde que oscila, relacionamentos que estremecem. Parece perseguição, mas na verdade é ajuste. Quando a vida vai te elevar, ela primeiro te esvazia do que não combina com a sua nova versão. Napoleon Hill revela isso de forma clara. Você só recebe aquilo que se torna capaz de sustentar. Prosperidade não é apenas dinheiro, prosperidade é postura, é vibração, é um estado mental. E se você não está alinhado com a sua próxima fase, o universo cria pequenas fricções para te moldar. É como o ouro sendo testado pelo fogo. Não é para destruir, é para purificar. E se você entender que o teste é parte do processo, você passa por ele com dignidade, consciência e força. Agora, se você reagir com desespero, ansiedade, vitimismo ou raiva, você reprova o teste e volta para o início do ciclo. Pense nos últimos meses. Quantas vezes você sentiu que algo estava para acontecer, algo grande, mas a vida parecia te puxar de volta? Quantas vezes você percebeu que quando decidiu mudar, apareceram distrações, conflitos, dúvidas, tentações? Isso não é coincidência, isso é o teste final. Deus não te nega, Deus te prepara. O teste só aparece quando a recompensa já existe. O problema é que poucas pessoas sabem como se comportar exatamente no momento antes da virada. E talvez você esteja vivendo esse momento agora. Por isso, enquanto eu falo, observe dentro de si. Observe os sinais, observe o que está se repetindo, observe o que está te incomodando, observe o que você perdeu, o que você ganhou, o que você deixou para trás, observe as pessoas que se distanciaram, observe os conflitos que surgiram. Nada disso é acaso. Tudo isso faz parte do teste final antes da prosperidade. E eu vou te mostrar como reconhecê-lo, como passar por ele e como sair dele aprovado. Ao longo deste roteiro você vai perceber que existe uma inteligência espiritual por trás de tudo o que você viveu. Nada foi desperdício, nada foi castigo, nada foi aleatório. Tudo foi construção, inclusive a dor, inclusive o silêncio, inclusive a espera.
inclusive a dúvida, inclusive as noites ruins, inclusive os dias em que você pensou em desistir. Porque só quem quase cai entende o valor de permanecer de pé. Só quem quase perde entende o valor de receber. Só quem quase desiste entende o valor de continuar. E antes de avançarmos, responda nos comentários assim que terminar este vídeo. Você já passou por momentos em que tudo parecia piorar exatamente quando você estava decidido a melhorar? Quero saber a sua história, porque isso conecta a nossa energia e cria uma corrente de força entre todos que estão assistindo. Agora vamos entrar na parte mais profunda. Reconhecer o teste final e entender por que ele aparece exatamente quando você está prestes a prosperar. O sinal mais forte de que você está perto da prosperidade. Quando a vida começa a apertar, quando situações parecem se repetir, quando algo que antes fluía começa a travar, isso não é azar, não é falta de sorte, não é fracasso. É sinal, é alinhamento, é deslocamento vibracional. Napoleon Hill dizia que o maior indicador de que algo grande está se aproximando é justamente o desconforto que antecede a mudança. Porque toda expansão exige ruptura, toda elevação exige renúncia e todo salto exige instabilidade antes do impulso final. Você já percebeu que quando está prestes a mudar de fase, pessoas começam a se revelar? Máscaras caem, vínculos se rompem, há conversas que não encaixam mais, há ambientes que começam a te sufocar, há sonhos que você percebe que nunca foram seus, foram impostos. Isso não é crise, é clareza. Quando Deus quer elevar alguém, Ele primeiro limpa o terreno. Ele tira o que atrasa, remove o que pesa e traz à luz aquilo que estava escondido. A limpeza dói, mas ela liberta. E aqui está o ponto. O teste final quase nunca se parece com um teste. Ele se parece com fraqueza, ele se parece com dúvida, ele se parece com retrocesso, ele se parece com perda, ele se parece com ataque emocional. Mas é só a vida verificando se você está pronto para a responsabilidade da próxima etapa. Porque prosperidade não é algo que se recebe apenas, é algo que se sustenta. E sustentar requer estrutura emocional. O teste final chega quando você menos espera. Ele aparece na forma de atrasos, escassez momentânea, conflitos aparentemente pequenos que drenam sua energia, pessoas que você confiava se afastando sem explicação, oportunidades que evaporam no último instante. Mas nada disso é perda real, é peneira. É Deus perguntando silenciosamente: você quer prosperidade ou você quer conforto? Você quer crescer ou você quer manter aquilo que te prende? É exatamente nesse ponto que muitos desistem, porque confundem desconforto com sinal de que algo está errado. Mas o desconforto é a prova de que algo está mudando. A instabilidade é a prova de que o terreno velho está cedendo para o novo surgir. Você precisa entender isso agora. Se você está passando por pressões, não é porque está longe da prosperidade, é porque está perto demais. 99% desiste no último quilômetro, no último esticão, na última curva, antes da linha de chegada. Hill dizia claramente: o sucesso está sempre escondido atrás do obstáculo que você mais teme enfrentar. E esse obstáculo não é externo, ele é interno. É a dúvida, o medo, a pressa, a impulsividade, a carência emocional, a insegurança. O teste final mexe exatamente nos seus pontos fracos, porque é ali que Deus quer te fortalecer para receber o que é seu. Agora observe a sua vida. Nos últimos dias, semanas ou meses, você sentiu que perdeu energia do nada? Sentiu que estava indo bem e do nada tudo virou? Sentiu que pessoas começaram a te provocar, te testar, te desafiar? Sentiu que portas que antes eram fáceis agora exigem muito mais esforço? Isso é preparação. Isso é lapidação. É aqui que o ouro é separado da pedra comum. O ouro passa fogo para ser purificado. O carvão passa pressão para virar diamante.
A vida te passa pelo teste para você descobrir quem você se torna quando ninguém está vendo. O teste não pergunta se você quer prosperar. Ele pergunta se você está pronto para prosperar. Quando você entende isso, tudo muda. O peso diminui, a clareza aumenta, o coração se acalma. Porque você percebe que não está sendo punido, está sendo promovido. Deus não te deixa passar por nada que não esteja preparando você para algo maior. Nada, absolutamente nada. Cada lágrima, cada queda, cada frustração, cada atraso, cada porta fechada está empurrando você para a porta certa. O teste final sempre antecede a recompensa final, a fase do silêncio. Quando Deus te observa, existe um período que poucas pessoas entendem. É a fase do silêncio. Você faz tudo, trabalha, ora, visualiza, se dedica, tenta, se disciplina, melhora, limpa sua energia, muda de ambiente, muda de pessoas, muda de hábitos. E mesmo assim, nada acontece. Nenhum sinal, nenhuma confirmação, nenhuma mudança clara. É como se Deus estivesse quieto. É como se o universo estivesse parado. É como se a vida tivesse congelado. Napoleon Hill descreve esse momento como um intervalo invisível entre o plantio e a colheita. É o período em que nada parece acontecer externamente, mas tudo está acontecendo internamente. O silêncio é o teste mais difícil porque ele abala a fé. Ele mexe com a mente. Ele te faz perguntar se você realmente está no caminho certo. Ele te faz duvidar do seu valor, do seu propósito, das suas escolhas. Ele faz você pensar que talvez nada vá mudar. Mas o silêncio não é ausência de movimento, é a incubação do milagre. Toda semente desaparece antes de nascer. Toda promessa se oculta antes de se manifestar. Toda prosperidade se forma no invisível antes de aparecer no visível. E aqui está o segredo que quase ninguém sabe. Durante o silêncio, Deus não está mudo. Ele está te observando. Ele está avaliando se você consegue manter a vibração mesmo sem resultados. Ele está analisando se você permanece firme mesmo sem evidências. Ele está testando a sua constância, porque prosperidade não depende de emoção, depende de estabilidade vibracional. Quem oscila demais perde tudo o que conquista. Quem se mantém firme atrai mais do que imagina. O silêncio te prepara para duas coisas. A primeira, maturidade emocional. A segunda, merecimento vibracional. Sem essas duas, você não sustenta riqueza nenhuma. E quando eu falo riqueza, entenda isso profundamente. Não é só dinheiro, é paz, é clareza, é força, é direção, é propósito, é identidade. Se você não está firme por dentro, qualquer prosperidade externa se desmancha como areia nas mãos. Napoleon Hill afirmava que a fé prática, aquela que traz resultados, é precisamente a fé que continua mesmo sem retorno imediato. E é aqui, exatamente aqui, que 95% das pessoas desistem. Elas acreditam enquanto está fácil. Elas acreditam enquanto sinais aparecem. Elas acreditam enquanto há movimento. Mas basta o silêncio chegar. E elas voltam para padrões antigos, repetem hábitos destrutivos, procuram atalhos e se desconectam do propósito. E é por isso que não prosperam. Porque reprovam o teste mais importante, o teste da espera consciente. O silêncio não é demora, é alinhamento. O silêncio não é negação, é preparação. O silêncio não é castigo, é construção do seu novo eu. Se você está passando por esse período, saiba que não existe nada de errado com você. Existe algo certo acontecendo no invisível. Você não está parado, você está sendo lapidado. E quando o silêncio termina, a virada vem tão rápido que você mal consegue acreditar que passou tanto tempo esperando. O teste final, antes da prosperidade, Napoleon Hill avisou. Antes de começar, respire fundo comigo e já aproveite para se inscrever no canal, porque aqui você aprende o que quase ninguém tem coragem de revelar. Se você está vendo este vídeo, pode acreditar.
não foi por acaso. Há momentos na vida em que Deus, o universo e todas as forças invisíveis parecem conspirar para nos colocar diante de uma verdade que muda tudo. O título deste vídeo não é apenas uma frase bonita. Ele é um diagnóstico espiritual, psicológico e vibracional sobre o que realmente está acontecendo na sua vida. E se você não entender isso agora, poderá repetir ciclos por anos sem perceber. Mas se compreender, você destrava o que Napoleon Hill chamava de o ponto de virada. Aquele momento em que a vida muda de faixa e você finalmente entra no fluxo da prosperidade. Talvez você esteja cansado. Talvez pareça que nada flui. Você já fez tudo certo, já tentou ser melhor, já orou, já trabalhou, já acreditou, já caiu e levantou. Mas parece que quanto mais perto você chega, mais as coisas travam. É como se a porta estivesse ali, na sua frente, mas não destravasse de jeito nenhum. É exatamente aqui que mora o segredo. A porta não está fechada. Ela está testando você. Napoleon Hill dizia que antes de qualquer grande conquista, o ser humano passa por um teste final. Um teste silencioso, invisível, emocionalmente desgastante, mas absolutamente necessário para provar se você está pronto para receber o que pediu. E muitas pessoas falham não por falta de capacidade, mas porque não entendem que esse teste não é punição, esse teste é preparação. Você já reparou que sempre antes de algo muito grande acontecer, parece que tudo dá errado? Parecem ataques, bloqueios, atrasos, perdas, mal-entendidos, portas que se fecham, pessoas que somem, oportunidades que evaporam, dinheiro que não chega, saúde que oscila, relacionamentos que estremecem. Parece perseguição, mas na verdade é ajuste. Quando a vida vai te elevar, ela primeiro te esvazia do que não combina com a sua nova versão. Napoleon Hill revela isso de forma clara. Você só recebe aquilo que se torna capaz de sustentar. Prosperidade não é apenas dinheiro, prosperidade é postura, é vibração, é um estado mental. E se você não está alinhado com a sua próxima fase, o universo cria pequenas fricções para te moldar. É como o ouro sendo testado pelo fogo. Não é para destruir, é para purificar. E se você entender que o teste é parte do processo, você passa por ele com dignidade, consciência e força. Agora, se você reagir com desespero, ansiedade, vitimismo ou raiva, você reprova o teste e volta para o início do ciclo. Pense nos últimos meses. Quantas vezes você sentiu que algo estava para acontecer, algo grande, mas a vida parecia te puxar de volta? Quantas vezes você percebeu que quando decidiu mudar, apareceram distrações, conflitos, dúvidas, tentações? Isso não é coincidência, isso é o teste final. Deus não te nega, Deus te prepara. O teste só aparece quando a recompensa já existe. O problema é que poucas pessoas sabem como se comportar exatamente no momento antes da virada. E talvez você esteja vivendo esse momento agora. Por isso, enquanto eu falo, observe dentro de si. Observe os sinais, observe o que está se repetindo, observe o que está te incomodando, observe o que você perdeu, o que você ganhou, o que você deixou para trás. Observe as pessoas que se distanciaram, observe os conflitos que surgiram. Nada disso é acaso. Tudo isso faz parte do teste final antes da prosperidade. E eu vou te mostrar como reconhecê-lo, como passar por ele e como sair dele aprovado. Ao longo deste roteiro você vai perceber que existe uma inteligência espiritual por trás de tudo o que você viveu. Nada foi desperdício, nada foi castigo, nada foi aleatório. Tudo foi construção, inclusive a dor, inclusive o silêncio, inclusive a espera, inclusive a dúvida, inclusive as noites ruins, inclusive os dias em que você pensou em desistir. Porque só quem quase cai entende o valor de permanecer de pé. Só quem quase perde entende o valor de receber.
Só quem quase desiste entende o valor de continuar. E antes de avançarmos, responda nos comentários assim que terminar este vídeo. Você já passou por momentos em que tudo parecia piorar exatamente quando você estava decidido a melhorar? Quero saber a sua história, porque isso conecta a nossa energia e cria uma corrente de força entre todos que estão assistindo. Agora vamos entrar na parte mais profunda, reconhecer o teste final e entender por que ele aparece exatamente quando você está prestes a prosperar. O sinal mais forte de que você está perto da prosperidade. Quando a vida começa a apertar, quando situações parecem se repetir, quando algo que antes fluía começa a travar, isso não é azar, não é falta de sorte, não é fracasso. É sinal, é alinhamento, é deslocamento vibracional. Napoleon Hill dizia que o maior indicador de que algo grande está se aproximando é justamente o desconforto que antecede a mudança. Porque toda expansão exige ruptura, toda elevação exige renúncia, e todo salto exige instabilidade antes do impulso final. Você já percebeu que quando está prestes a mudar de fase, pessoas começam a se revelar? Máscaras caem, vínculos se rompem, há conversas que não encaixam mais, há ambientes que começam a te sufocar, há sonhos que você percebe que nunca foram seus, foram impostos. Isso não é crise, é clareza. Quando Deus quer elevar alguém, Ele primeiro limpa o terreno. Ele tira o que atrasa, remove o que pesa e traz à luz aquilo que estava escondido. A limpeza dói, mas ela liberta. E aqui está o ponto. O teste final quase nunca se parece com um teste. Ele se parece com fraqueza, ele se parece com dúvida, ele se parece com retrocesso, ele se parece com perda, ele se parece com ataque emocional. Mas é só a vida verificando se você está pronto para a responsabilidade da próxima etapa. Porque prosperidade não é algo que se recebe apenas, é algo que se sustenta. E sustentar requer estrutura emocional. O teste final chega quando você menos espera. Ele aparece na forma de atrasos, escassez momentânea, conflitos aparentemente pequenos que drenam sua energia, pessoas que você confiava se afastando sem explicação, oportunidades que evaporam no último instante. Mas nada disso é perda real, é peneira. É Deus perguntando silenciosamente: você quer prosperidade ou você quer conforto? Você quer crescer ou você quer manter aquilo que te prende? É exatamente nesse ponto que muitos desistem, porque confundem desconforto com sinal de que algo está errado. Mas o desconforto é a prova de que algo está mudando. A instabilidade é a prova de que o terreno velho está cedendo para o novo surgir. Você precisa entender isso agora. Se você está passando por pressões, não é porque está longe da prosperidade, é porque está perto demais. 99% desiste no último quilômetro, no último esticão, na última curva, antes da linha de chegada. Hill dizia claramente: o sucesso está sempre escondido atrás do obstáculo que você mais teme enfrentar. E esse obstáculo não é externo, ele é interno. É a dúvida, o medo, a pressa, a impulsividade, a carência emocional, a insegurança. O teste final mexe exatamente nos seus pontos fracos, porque é ali que Deus quer te fortalecer para receber o que é seu. Agora observe a sua vida. Nos últimos dias, semanas ou meses, você sentiu que perdeu energia do nada? Sentiu que estava indo bem e do nada tudo virou? Sentiu que pessoas começaram a te provocar, te testar, te desafiar? Sentiu que portas que antes eram fáceis agora exigem muito mais esforço? Isso é preparação. Isso é lapidação. É aqui que o ouro é separado da pedra comum. O ouro passa fogo para ser purificado. O carvão passa pressão para virar diamante. A vida te passa pelo teste para você descobrir quem você se torna quando ninguém está vendo. O teste não pergunta se você quer prosperar. Ele pergunta se você está pronto para prosperar.
Quando você entende isso, tudo muda. O peso diminui, a clareza aumenta, o coração se acalma. Porque você percebe que não está sendo punido, está sendo promovido. Deus não te deixa passar por nada que não esteja preparando você para algo maior. Nada, absolutamente nada. Cada lágrima, cada queda, cada frustração, cada atraso, cada porta fechada está empurrando você para a porta certa. O teste final sempre antecede a recompensa final, a fase do silêncio. Quando Deus te observa, existe um período que poucas pessoas entendem. É a fase do silêncio. Você faz tudo, trabalha, ora, visualiza, se dedica, tenta, se disciplina, melhora, limpa sua energia, muda de ambiente, muda de pessoas, muda de hábitos. E mesmo assim, nada acontece. Nenhum sinal, nenhuma confirmação, nenhuma mudança clara. É como se Deus estivesse quieto. É como se o universo estivesse parado. É como se a vida tivesse congelado. Napoleon Hill descreve esse momento como o intervalo invisível entre o plantio e a colheita. É o período em que nada parece acontecer externamente, mas tudo está acontecendo internamente. O silêncio é o teste mais difícil porque ele abala a fé. Ele mexe com a mente. Ele te faz perguntar se você realmente está no caminho certo. Ele te faz duvidar do seu valor, do seu propósito, das suas escolhas. Ele faz você pensar que talvez nada vá mudar. Mas o silêncio não é ausência de movimento, é a incubação do milagre. Toda semente desaparece antes de nascer. Toda promessa se oculta antes de se manifestar. Toda prosperidade se forma no invisível antes de aparecer no visível. E aqui está o segredo que quase ninguém sabe. Durante o silêncio, Deus não está mudo. Ele está te observando. Ele está avaliando se você consegue manter a vibração mesmo sem resultados. Ele está analisando se você permanece firme mesmo sem evidências. Ele está testando a sua constância, porque prosperidade não depende de emoção, depende de estabilidade vibracional. Quem oscila demais perde tudo o que conquista. Quem se mantém firme atrai mais do que imagina. O silêncio te prepara para duas coisas. A primeira, maturidade emocional. A segunda, merecimento vibracional. Sem essas duas, você não sustenta riqueza nenhuma. E quando eu falo riqueza, entenda isso profundamente. Não é só dinheiro, é paz, é clareza, é força, é direção, é propósito, é identidade. Se você não está firme por dentro, qualquer prosperidade externa se desmancha como areia nas mãos. Napoleon Hill afirmava que a fé prática, aquela que traz resultados, é precisamente a fé que continua mesmo sem retorno imediato. E é aqui, exatamente aqui, que 95% das pessoas desistem. Elas acreditam enquanto está fácil. Elas acreditam enquanto sinais aparecem. Elas acreditam enquanto há movimento. Mas basta o silêncio chegar. E elas voltam para padrões antigos, repetem hábitos destrutivos, procuram atalhos e se desconectam do propósito. E é por isso que não prosperam. Porque reprovam o teste mais importante, o teste da espera consciente. O silêncio não é demora, é alinhamento. O silêncio não é negação, é preparação. O silêncio não é castigo, é construção do seu novo eu. Se você está passando por esse período, saiba que não existe nada de errado com você. Existe algo certo acontecendo no invisível. Você não está parado, você está sendo lapidado. E quando o silêncio termina, a virada vem tão rápido que você mal consegue acreditar que passou tanto tempo esperando.